É só para informar assim, né, para deixar claro que da nossa alegria, né, depois de 10 anos, né, de futsal, ser um clube que tem futsal disputando o Campeonato Cearense Adulto, nós fomos procurados pelo conselheiro Albeci, que hoje faz parte também do processo do futsal adulto do clube, né, a vinda dos profissionais que a gente hoje tem trabalhando na parceria com a Pague Menos, ninguém pode deixar de lado isso, né? E da alegria do clube, né? Eu, como diretor da parte de base, né, posso trazer aqui o abraço do presidente, né, para todo o grupo, né, dizer que a gente vai estar aqui no sábado, né, pelo menos uma parte da diretoria vai estar aqui, quem não vai viajar, inclusive eu não vou viajar para estar presente no jogo, né? Então, desejar sorte para os meninos, agradecer todo o clube, né, a parte de comunicação, marketing, o Abreu, que tem trabalhado insistentemente aí, sabe, com a base, com o futsal adulto, e dizer que é uma alegria muito grande. Primeiro ano depois de 10, a gente está na final do campeonato. Fernandas, eu imagino que... Já se assustou, hein? Eu imagino que vocês, claro, queriam ter ganho, né, o segundo turno para ser campeão arrastão e terminar com tudo. Mas a gente pode observar pelos dois lados. Vocês não terem ido para a final, ter esse tempo a mais de preparação, fica no aspecto mais até uma certa, entre aspas, vantagem, já que o Zé jogou neste final de semana. Como é que vocês avaliam, principalmente, essa condição física dos atletas? Boa tarde. Primeiro, é um prazer estar aqui mais uma vez, né? Na minha chegada, eu vim aqui, falei muito sobre o futsal, sobre que o projeto ia acontecer, e agora eu posso falar que, graças a Deus, deu tudo certo e realizamos o trabalho. Que chegar na final, eu acho que é o ponto máximo de uma equipe. Sobre a final e sobre a preparação, eu acho que você me escutou, talvez tenha sido você a pessoa que mais escutou eu falar isso. Desde o primeiro dia eu não mudei uma vírgula do que eu vim fazer. E tem uma coisa que marcou bastante naquela nossa derrota na prorrogação da semifinal contra o Horizonte, que foi logo após o jogo. Os atletas me ligaram, a maioria deles, se não estavam, acho que era um ou outro, só por algum motivo. E nós ficamos até, 2 horas da manhã juntos, e ali todo mundo entendeu que aquela situação da semifinal tinha passado. Nós jogamos muito bem, infelizmente num deslize na prorrogação, deixamos escapar o nosso título, né? E nossa equipe está focada o tempo inteiro, não mudou nada, nós trabalhamos, fizemos jogos amistosos. Ontem mesmo nós fizemos um jogo amistoso, semana passada fizemos outro. A gente vem mantendo a preparação. Eu não acredito em vantagem, porque o Eusébio, quando você ganha um título, você automaticamente ganha muita motivação. Então, eu acho que vai ser equilibrado, como foi no primeiro turno, como foram todos os jogos da competição entre essas equipes que disputaram as finais. Então, eu acho que o que vai valer mais agora aí nesse momento é a parte emocional. Nossa equipe está muito equilibrada, muito consciente, e nós vamos fazer de tudo para ficar com esse título aqui no Ceará. Ok, pergunta aqui para um dos atletas. Tem um dos dois que... Bom, então César, perguntar para vocês em relação à questão dessa final. Eu ia perguntar exatamente isso para o professor, mas ele já respondeu o ponto de vista dele, que é a questão que a gente vê muito no futebol. Quando uma equipe tem uma eliminação um pouco antes, a outra segue jogando. Então, ela está no ritmo da competição, vocês deram uma parada. O professor já falou em relação a amistosos, né? Vocês acham que vão sentir de alguma forma isso? Cada um pode dar uma palavrinha sobre isso, por favor. Vocês vão sentir um pouco isso, porque uma coisa é jogar amistoso, outra é seguir jogando a competição. O adversário de vocês ganhou o segundo turno, ou seja, ele seguiu, teve uma sequência. E vocês tiveram essa quebra de sequência na competição. Boa tarde, né? Assim, eu não vejo por esse lado. Esse intervalo que a gente ficou sem jogar foi muito curto. E eu acho que... Claro que a gente queria ganhar o segundo turno. Mas esse tempo que a gente teve a mais serviu também para recuperar. Nossa equipe tinha alguns atletas lesionados. A gente sofreu muito no final do segundo turno, com ausências, com contusões, né? Eu não lembro nem o último jogo que a gente teve completo. E esse tempinho que a gente teve agora também serviu para isso. Eu acredito que sábado a gente vai ter 100% das forças. E isso aí só vai favorecer a gente para que a gente esteja com mais força ainda para buscar esse título. Boa tarde.
Como o João César falou, acho que lógico que a gente queria ser campeão no segundo turno, a gente fez 2 bons jogos, questão de detalhe mesmo. Questão de detalhe mesmo. E a gente tinha alguns jogadores lesionados. No final do turno, a gente tinha 4 ou 5 jogadores lesionados. E esse tempo serviu bastante para a gente recuperar os meninos, para a gente se entrosar mais ainda e corrigir alguns erros que tinham acontecido no último jogo. Eu creio que a gente vem muito forte para essa final. O Eusébio também é uma equipe muito qualificada, mas a gente está preparado para essa final e, se Deus quiser, a gente vai conseguir nosso objetivo maior, que é o título. Sempre é bom. Queria te perguntar uma coisa. O técnico de futebol profissional, eu falo do campo, né, sempre diz que estuda muito o adversário. Né? Hoje no futebol se fala muito isso, né? E tem que ser muito assertivo. O futsal ele é muito mais rápido do que o futebol de campo. Você chegar na área adversária, com o goleiro lançando, você chega na área adversária. Tem a questão do goleiro linha também no futsal, né, que ajuda muito a chegar mais rápido. Essa questão de estudar o adversário, dessa parada aí que o Danilo até perguntou aí sobre a questão do time adversário que vai disputar a final com vocês, o Eusébio no caso, ter continuado. Dá para estudar mais o adversário? No futsal é até mais fácil estudar o adversário com poucos jogadores que tem no elenco, estudar a característica de cada um, Fernando? Bom, assim, que a gente estuda o adversário, é claro, né? Bastante, inclusive. Assistimos bastante vídeo. O futsal, eu acho que tem uma diferença entre o futsal e o futebol, que o futsal, a tomada de decisão é muito rápida, né? Você tem que estar o tempo inteiro muito ligado, né? Em 1 segundo, se você falha, acontece muita coisa. Então, assim, na verdade, a gente procura mais buscar os detalhes individuais de cada atleta, né? Para a gente neutralizar os pontos fortes do adversário, como também deve ser feito do outro lado. A parte tática do futsal, hoje se discute muito tática no futebol, no mundo, né? Eu acho que tem hora que a gente... Até ficar chato isso daí, né? Ficar falando toda hora sobre tática. Parece que a gente está querendo vender um produto, vender alguma coisa que... Isso é uma coisa muito de europeu, né? Que fala muito de tática. Aí depois, na hora que você vai assistir o jogo mesmo, você observa que a maioria dele, a tática vai embora. E que vai muito da tomada de decisão do atleta. Então, assim, eu costumo preparar eles, eu falo muito para eles assim, tem que estar todo mundo preparado para executar as ações durante a partida. E se adaptar àquilo que acontece no jogo, né? Porque uma partida nunca é igual a outra. Né? Tem dia que você pega o adversário um pouco com alguma dificuldade técnica em alguns atletas, e aí, de repente, aquele que você não espera tanto, ele está melhor. Então, a minha preparação, basicamente, é fazer com que eles entendam o que vai ter na partida, se adaptar. Tem que se adaptar com o que começou o jogo, você tem que ter a leitura correta. Isso é no dia a dia, treinamento, bastante treinos intensivos. Eu gosto muito de intensidade, inclusive eu tenho acompanhado um pouquinho no campo, o Anderson fala muito isso, né, sobre intensidade. Acabei de escutar uma entrevista do Thiago Galhardo, se eu não me engano, falando sobre a intensidade dos treinamentos do Ceará, e que o atleta se prepara melhor, trabalha mais intenso, que é para quando chegar no jogo, a intensidade dele ser alta. Que é... Hã? Exatamente. Então, assim, a gente vem preparando a nossa equipe. Quando a gente perdeu o primeiro turno, a semifinal do segundo turno, eu cheguei na segunda-feira já para o próximo treinamento e nós falamos exatamente sobre isso. Nós precisamos manter todos esses 15 dias que nós vamos ficar sem jogar com uma intensidade muito alta. Até por isso que foram os amistosos. E os treinos entre eles foram muito fortes. Muito forte. Competiram o tempo inteiro. E é isso. Eu acho que uma decisão de campeonato ela passa muito pelo que vai acontecer e pela adaptação da sua equipe ao jogo. Parte tática, a gente estuda, vamos passar informações, tudo, mas de repente em 1 minuto de jogo pode mudar tudo, e se o atleta não estiver preparado, aí vai por água abaixo. Boa tarde. Boa tarde, gente. Fugindo um pouquinho desse aspecto de decisão, né, minha pergunta vai mais para o lado da curiosidade. Uma grande referência do futsal brasileiro, talvez a maior, né, o Falcão, que acabou de deixar as quadras, ele tentou também sucesso no campo, né, no São Paulo, lembro também na Portuguesa. E a minha pergunta vai para os 2 atletas. Eu lembro que o João César chegou a jogar futebol de campo, disputou a universidade. João, estando tão perto, né, do campo de futebol, dá vontade também de tentar, de repente, o sucesso no futebol de campo? E a gente observa, né, casos de atletas que, apesar da idade, se tornaram profissionais já tarde. Por exemplo, o Edson Carius, aos 23 anos. E eu sei que também o Lambão tem a qualidade no jogo com os pés, né, e hoje isso é exigido de forma mais clara no futebol de campo, ou não? Cada um fica na sua praia mesmo, o futsal está de monta mão.
Sim, eu já passei pelo campo, já estive no Ceará, joguei sub-20, joguei sub-23. Acho que a minha maior conquista aqui no Ceará foi no sub-23. A gente foi campeão estadual. Na época, nosso time era encabeçado pelo Moré. Então, a gente teve muito sucesso e muita representatividade naquele momento, né? Mas no futebol, como em qualquer área da vida, chega um momento que a gente tem que fazer escolhas, né? E no meu caso, eu fui atleta de futsal desde criança. E chegou num momento que, tipo, ou eu continuava no futebol de campo, que eu estava no momento, ou voltava para o futsal. E assim, a escolha que eu fiz foi voltar para o futsal porque naquele momento, na minha vida, abririam mais espaço, né? Tive a oportunidade, acabei escolhendo voltar ao futsal. O futsal me deu também a oportunidade de estudar. Talvez se eu estivesse no futebol de campo, eu teria que ser 100% profissional e não teria a oportunidade de me formar, né? E o futsal já me deu essa oportunidade, né? A gente é contemporâneo de faculdade, né, Catribe? Assim, na Unifor, você via que eu continuava lá no futsal e tive a oportunidade de ter a bolsa e me formei. Hoje eu sou dentista formado e continuo praticando esporte, continuo a atividade por conta que eu escolhi o futsal. Talvez, se eu ficasse no campo, podia ter sucesso, mas as oportunidades iam ser outras, as escolhas iam ser outras. E eu, assim, com certeza, hoje eu acho que eu fiz a escolha certa. Eu tive a oportunidade de jogar no Estação, na base, mas por ser baixinho, acho que para o campo eu preferi ficar no salão, né? Todos eram muito mais altos que eu. Mas como você falou, hoje você vê treinamentos do campo, tem muito a ver com futsal, campo reduzido, toque de bola, posse de bola. Então, acho que cada vez mais os fundamentos do futsal no goleiro faz parte do campo. Você vê aí o São Paulo escolheu o Everson porque o Everson jogava com os pés. Hoje tem um Ederson aí que joga no Manchester City, que trabalha muito com os pés, e outros goleiros brasileiros. Então, acho que o futsal agrega muito hoje no futebol. Isso para a gente é gratificante, né? Então, eu acho que como o João César também é a escolha certa, eu acho que para o campo eu não ia vingar muito, não. Só mais ficar no futsal mesmo. Deixa eu só aproveitar e falar uma coisinha sobre o campo e o futsal, rapidinho. Aqui o Ceará, eu queria primeiro dar parabéns por tudo que o Ceará faz aqui, porque é o caminho. Não existe outro caminho a não ser começar pelo futsal. Tá? Não existe. Na minha visão, criança de 10, 12, 13 anos, 11, assim, ela tem que começar no futsal. E aí eu acho que o maior ponto ideal disso tudo seria quando se conseguir misturar de vez. Se criar categorias com 50 atletas, por exemplo, da mesma idade, e fazer com que eles dividissem a semana trabalhando em todos os pisos diferentes e jogando todos os tipos de esporte com bola, com o pé. Eu acho que a gente tem areia, tem gramado, tem o piso de futsal, e aí a gente... Porque o europeu, por exemplo, ele joga isso fora, porque eles não podem jogar futsal e jogar campo ao mesmo tempo. E aqui no Brasil isso é permitido. O atleta que é federado numa equipe de futsal, ele pode jogar o futebol de campo também. Então, isso é bom. Então, nós temos que aproveitar isso daí e fazer com que a gente não perca atletas. Porque é triste, eu já vi muitos atletas que passaram na minha mão, por exemplo, que foram para o campo muito novo, porque o campo proibiu de jogar o futsal, e depois eles quiseram voltar para o futsal e não conseguiram. O caso do João César deu certo, né? Mas o João César ele foi totalmente criado na base no futsal. Agora, quando se tira muito rápido o jogador da base do futsal para o campo, talvez a volta não aconteça e a gente pode perder um talento aí no futuro. Então, aqui o Ceará está no caminho certo. Eu acho que, se até unificar um pouco mais ainda, muito mais rápido, nós vamos ver atletas de 15, 16 anos, talvez servindo o próprio profissional. Gente, voltando assim para essa final, mais uma final, né? E assim, o que é que mudou do Ceará daquela primeira final do primeiro turno para agora essa grande, vou falar um grande final, agora que é decisão, né? Mata-mata, ou vai ou racha agora dessa vez. Vocês falaram de intensidade, vocês falaram do período que a turma se recuperou, né, João? O que é que mudou? O que é que o torcedor vai ver nessa final, com a mesma equipe, o mesmo adversário? O que é que vocês vão apresentar de diferente? Olha, eu já falei muito isso para eles. A nossa equipe, quando nós fomos campeão do primeiro turno, a nossa equipe, mesmo que sem intenção, ela mudou de patamar. Porque você acompanhou, todo mundo acompanhou, o nosso primeiro turno foi um primeiro turno horroroso, né? Na primeira fase, nós tivemos 2 derrotas, um empate e apenas uma vitória.
ficamos em último. Nós fomos o 8º time da competição. E aí a gente conseguiu, dia a dia, ir provando, ao contrário, muita coisa, nós sofremos demais. E o sofrimento fez com que a nossa equipe chegasse na final, e foi uma equipe simples, humilde, trabalhadora, e conseguiu conquistar. Quando você conquista, você muda. Mesmo que você não queira, você muda. Porque nós todos somos seres humanos e a gente atinge aquela coisa... Não é a vaidade, mas você se sente feliz, se sente orgulhoso pelaquilo que você conquistou. E aí você tem que saber colocar o pé no chão de novo. Hoje a nossa equipe está com o pé no chão. Teve alguns momentos no segundo turno que a gente mudou o nosso jeito de jogar, até pelo fato de que estava jogando como campeão do primeiro turno. E agora não. Agora, depois de muita conversa, todo mundo... Nosso grupo, eu costumo dizer, o nosso grupo é fantástico, é muito bom. Inclusive, a gente até brinca que a partir da semana que vem acaba, né? E a gente já está sentindo saudades. E o trabalho foi muito bom, muito bom. Eu acho que, para mim, por exemplo, como treinador, vai marcar muito esse elenco na minha vida. Porque foi um elenco muito comprometido. E eu tenho certeza absoluta, indiferente do resultado, que quando acabar os jogos, todo mundo vai estar orgulhoso da nossa equipe. Boa tarde. A minha pergunta vai para o Bruno. Bruno, você... Bruno, recentemente você alcançou os mais de 17 mil seguidores no Instagram. A gente tem acompanhado a admiração dos seus fãs e torcedores. Então, eu quero perguntar para você, nessa reta final, como você se sente, qual a sua responsabilidade de dar esse retorno para esses fãs, torcedores, admiradores que acompanham você no campo, ou na quadra, e também nas redes sociais? Boa tarde. Fico feliz, né? Eu acho que a responsabilidade cada vez aumenta para a gente, porque a gente hoje representa um clube de massa como o Ceará, e cada dia mais a responsabilidade da gente aumenta. Então, como a gente fala no dia a dia da gente, podemos colocar o nosso nome na história de um grande clube. Isso para um atleta é muito importante, para a gente não é diferente. Então, espero que a gente possa fazer tudo que a gente vem fazendo, trabalhando forte, em busca de um objetivo só, como o Fernando falou. Hoje a nossa equipe é uma equipe muito mais unida. Respondendo um pouco a pergunta da Denise ali. Hoje a nossa equipe é muito mais aguerrida. Do primeiro turno a gente teve várias percas e várias contratações. Isso oscilou um pouco o nosso entrosamento. E hoje, como ficou a base inteira do primeiro turno, a gente é uma equipe muito mais entrosada. Então espero que a gente possa alcançar nosso objetivo maior, que é o título. A gente sabe da responsabilidade que é vestir a camisa do Ceará. É um peso enorme. E a questão de fãs, a gente fica feliz, né, pelo ter o número de seguidores. Eu não olho muito isso, prefiro focar no meu trabalho, mas é muito gratificante. A gente sabe que tem várias pessoas que olham o nosso trabalho e gostam da gente, então espero que a gente possa dar essa alegria, não só essas pessoas, mas para o clube, para a instituição Ceará. E eu tenho certeza que a gente pode colocar o nome na nossa história aqui no clube, o que é o mais importante. Próximo ano a gente pode colocar o Ceará no nível que ele merece, que é disputar uma Copa do Brasil, uma Taça Brasil, uma Liga Nordeste, num patamar bem mais alto. Então essa é a responsabilidade que a gente carrega e, se Deus quiser, a gente vai conseguir esse objetivo. E começando do que você falou, né, essas competições que o Ceará tem que ele pode disputar, né? Eu queria perguntar para o Fernando sobre isso. Essas competições só vêm com um título, né, Fernando? E o primeiro jogo é aqui, o segundo jogo lá em Eusébio, né, contra a equipe de Eusébio, é lá. Então, eu te pergunto, tem alguma questão de vantagem? Você avalia que o Ceará precisa vencer esse primeiro jogo, ou não é como a gente diz no futebol, que quem joga em casa leva uma certa vantagem? Olha, o primeiro turno foi todo fora, né? A gente fez tudo fora. Mas eu não acredito muito nessas coisas, não. Eu acredito assim. Primeiro que, se a gente for ver pelo ponto de torcida, a nossa torcida dispensa comentários. Inclusive, se sábado, por exemplo, o ginásio estiver da maneira que a gente imagina que vai estar, a nossa força aumenta muito. E aí o Eusébio sabe do prejuízo que ele vai ter no jogo. E lá, também, no primeiro turno, nós praticamente jogamos em casa, porque a gente só escutava a nossa torcida dentro da quadra, o apoio foi muito grande. Esse fator casa no futsal pesa muito
depende muito da cabeça do que você imagina. Se você já for com isso na cabeça, vamos jogar fora, vai ter dificuldade, acaba dando errado. Mas quando acabou o primeiro jogo aqui, ontem mesmo uma pessoa me questionou, mas por que aceitou jogar lá, não sei o que. Eu falei, olha, para mim jogar em qualquer lugar, eu acho que o que importa é que na hora que você entra, a força que você tem. Nós vimos ontem mesmo, o Atlético Paranaense foi campeão dentro do Beira-Rio, né? Então, eu acho que futsal, se resume muito naquilo que você se prepara. Eu não acredito muito de dar essa diferença. E ainda que não tem vantagem nenhuma, né? A vantagem é só porque os empates, se tiverem resultados iguais, até na prorrogação, vai para os pênaltis. Então, é se preparar bem e vamos ganhar o nosso título lá dentro. Acho que para isso a gente convida, né, nossos torcedores para fazer presente aqui no ginásio. Os ingressos estão sendo vendidos já nas lojas. Então a gente precisa muito da torcida para fazer essa pressão. Eu acho que um bom resultado sábado nos dá condições de ser campeões do estado. Isso. Verdade. TV diária, 17 horas. É isso, ao vivo. Valeu, obrigado. Obrigado. Goleiro? Não deu para jogar campo também. Não deu. Tchau. Como é que é? Sim. Temos que fazer um desafio, né? Colocar eles para jogar futsal lá e eles vêm jogar campo um dia. Tchau, gente. Tá. Basquete.